A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. Irmãos, para não perder o vídeo, porque o áudio ficou um pouco ruim, porém dá para compreender, por isso então eu decidi postar, apesar do áudio estar um pouco ruim. Amém? Aleluia. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que a cultura do céu é a santidade. Os anjos no céu dizem santo, santo, santo. A conversa no céu é sobre santidade. Irmãos, entenda uma coisa. Deus não é religioso. Deus não é evangélico. Deus não é católico. Sabe o que Deus é? A Bíblia diz o que Deus é. A Bíblia diz o que Deus é. Deus é santo. A Bíblia diz que Deus é santo. Aleluia. Irmãos, e Deus não te chamou para você ser evangélico. Deus não nos chama para ser evangélico. Deus nos chama para ser santo. Porque o que tem de evangélico aí, bebendo, fumando, fazendo tudo aquilo que desagrada o Senhor, Deus não nos chama para ser evangélicos. Deus nos chama para ser santo. Santidade ao Senhor. Por quê? Porque Deus é santo. Deus não é Deus apenas da igreja evangélica. Deus é Deus de toda a terra. Aleluia. Deus é poderoso. Por isso que Isaías 55 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Irmãos, nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é poderoso. João Batista sabia disso. Por isso que João Batista disse assim: olha, eu prego a vocês, eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá um que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Ei, irmãos, as pessoas têm o costume de dizer que o melhor de Deus está por vir. Ei, irmão, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus. Jesus Cristo é o melhor de Deus. E para que você entenda isso, para você entender o futuro, primeiro você tem que entender o passado. Para você conseguir entender o futuro, você tem que entender o passado, a origem de todas as coisas. Irmão, você precisa entender que Deus não se estuda. Você estuda a Bíblia, mas Deus não. Deus não se estuda. Deus te vive. Deus te prova. Ei, irmão, você precisa experimentar. Você precisa provar, porque a Bíblia diz: provar e vede que Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. E nós precisamos, irmãos, ter um relacionamento com esse Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus, porque Ele, irmãos, Ele não é apenas um Deus, Ele é o nosso Pai. Deus é um Pai. E para falar com o Pai você não precisa de protocolos. Você não usa de protocolos para falar com seu pai. Você não usa de protocolos para falar com seus pais. Eu não uso de protocolos para falar com meu pai. Ou você acha que eu chego para o meu pai e diz assim: Pai, a paz do Senhor nesta noite poderosa, Pai, eu quero falar com você. É claro que não. Quando eu quero falar com meu pai, eu digo: Pai, eu quero falar com o Senhor. Você não usa de protocolos para falar com seu pai. Por quê? Porque você é filho. Porque você é filho. Aleluia. Ei, irmão, entenda uma coisa: relacionamento com Deus é muito mais do que protocolos. Relacionamento com Deus é intimidade. Aleluia. Nós precisamos ter uma comunhão com Deus. Nós precisamos. Paulo sabia a importância dessa comunhão. Paulo sabia a importância desse relacionamento. Por isso que Paulo sempre dizia assim: olha, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e o que? A comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos ter essa comunhão. A comunhão com o Espírito Santo. O que é a comunhão? É um relacionamento. Para você ter um relacionamento com uma pessoa, você precisa ali ter comunhão com ela. E é uma comunhão diária. É todos os dias você começa então a ter um relacionamento. Irmão, relacionamento com Deus é isso. É todos os dias você está ali se relacionando, tendo uma comunhão. E quando você começa a ter comunhão, você começa a entender o que agrada a Ele, o que
desagrada a Ele, o que deixa Ele feliz, o que deixa Ele triste. Da mesma forma, quando você quer ter um relacionamento com alguém, você começa a conhecer a pessoa mais, e nós precisamos ter essa comunhão, nós precisamos ter esse relacionamento com Deus diariamente, irmãos. É a comunhão, irmão, que está faltando no nosso meio hoje em dia, é a comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos voltar a ter essa comunhão com o Espírito Santo, irmão. Esses dias eu estava em casa e eu estava então pensando, me preparando para vir para o culto. E mulher, você já sabe como que é. Quando está preparando para vir no culto, já começa a pensar: que roupa que eu vou? E eu lá pensando: que roupa que eu vou? Espírito Santo, que roupa que eu vou hoje na igreja? E ele me falou: vai com esse vestido, com essa blusa. Mas será que combina? Será que fica bom? Mas eu fui lá, peguei, provei. Irmãos, não é que ficou bom? Irmãos, o Espírito Santo tem bom gosto. Aleluia. Irmãos, é a comunhão com o Espírito Santo. Ele quer ter uma comunhão com você. Ele mais quer ter comunhão com você do que você com Ele. É a comunhão com o Espírito Santo. Outro dia eu estava em casa, então o Espírito Santo começou a falar comigo que eu estava precisando de algumas vitaminas no meu corpo, e Ele disse assim: olha, come essa fruta. Durante 7 dias come essa fruta específica. Então eu fui lá, comprei a fruta, e durante 7 dias eu comi aquela fruta. Depois dos 7 dias realmente eu me senti bem melhor. E detalhe, irmão, eu nunca tinha comido aquela fruta na minha vida, nunca tinha nem experimentado, mas hoje é uma das minhas frutas favoritas. Irmão, quando você tem comunhão, Ele começa a cuidar de você em todas as áreas. Ele começa a cuidar da sua saúde. Ei, irmão, nós precisamos ter uma comunhão com o Espírito Santo. A igreja primitiva tinha comunhão com Ele. A igreja primitiva vivia nessa comunhão. Por isso que lá em Atos nós lemos assim: e pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, o Espírito Santo tomava parte das decisões. Eles não faziam nada sem perguntar para o Espírito Santo. Nós precisamos, irmão, ter essa comunhão com o Espírito Santo diariamente. Nós precisamos ter essa comunhão com o Espírito Santo. Por isso que Paulo sempre dizia que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Ei, irmão, você não tem que decorar essa frase, você tem que viver essa frase. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Ei, irmão, é a comunhão. Antigamente, quando eu precisava de uma palavra de Deus, eu abria a Bíblia assim e falava: Deus, eu quero uma palavra. Deixa eu ver. Era assim que eu pedia uma palavra para Deus. Mas hoje não. Quando a gente tem comunhão com o Espírito Santo, eu preciso de uma palavra. E na hora Ele fala o nome do livro, o capítulo, o versículo. Aí a gente vai conferir. Nossa, era exatamente isso que eu estava precisando. A comunhão, nós precisamos ter uma comunhão com Ele. Nós precisamos dia após dia passar mais tempo com Ele. Nós precisamos ter uma comunhão com Deus Todo-Poderoso. Aleluia, nós precisamos nos relacionar com Ele. Por isso que em Eclesiastes 11, verso 5 diz assim: assim como tu não sabes o caminho do vento, assim como tu não sabes o caminho do vento, assim como tu não sabes como formam os ossos dentro da barriga da grávida, assim também tu não sabes as obras de Deus que faz todas essas coisas. Pela manhã semeia a tua semente, mas à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual delas prosperará, se é esta, se é aquela, ou se é ambas. Ou seja, você nunca sabe o que Deus vai fazer. Nós nunca sabemos o que Deus vai fazer. Nós nunca sabemos como Deus vai se mover. Mas uma coisa certa, Ele está se movendo, Ele está agindo. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Aleluia. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Aleluia. Aleluia. Ele está trabalhando. Vamos confiar apenas nele. Confie. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, nós precisamos confiar em Deus. Aleluia. E por isso que João Batista pregava:
João Batista pregava e as pessoas chegavam para ele e diziam assim: você está pregando, mas quem é você? Você está pregando uma mensagem diferente, você se veste diferente, você fala diferente. Quem é você? Irmãos, quando Deus levanta os seus profetas, eles são diferentes. E o povo chegava e perguntava: quem é você? E o povo não entendia. E eles perguntavam. E a religião, os fariseus, saduceus, eles queriam saber quem era João Batista. E eles viviam perguntando: quem é você? E ele dizia: eu não sou ninguém. Mas eles queriam saber, porque eles queriam ter um título para chamar João Batista. Irmão, entenda uma coisa: se você tem um título, amém. Mas se você não tem, amém também. Ei, irmão, você não precisa de título para fazer a obra de Deus. Nós não precisamos de títulos para fazer a obra de Deus. Nós precisamos fazer a obra de Deus. Mas a religião queria dar um título para João Batista. Por isso que eles viviam perguntando: quem é você? Quem é você? E João Batista dizia: eu não sou ninguém, eu apenas prego. E qual era a mensagem de João Batista? Era assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E a Bíblia vai dizer que todos os dias uma multidão fazia fila para ser batizada por João Batista. Mas a religião, irmão, queria um título. E a religião não desistia. E chegava para João e dizia: João, quem é você? João, você é o profeta? Não. Você é Elias? Não. Você é o Messias? Não. Quem é você, irmão? De tanto que eles perguntavam quem era ele, um belo dia ele disse: vocês querem saber quem eu sou? Eu não sou ninguém. Aliás, eu sou apenas uma voz. Eu sou a voz do que clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor. Eu sou a voz do que clama, dizendo: arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino dos céus. João Batista pregou, Jesus pregou, e nós precisamos pregar dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Ei, irmão, nós somos as vozes que anuncia, nós somos as vozes que clamam no deserto dizendo para este mundo: arrependei-vos, porque o Rei da Glória está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. Aleluia. Ei, irmão, esse deve ser o nosso maior clamor. Esse deve ser o maior clamor da igreja. Oh, quem dera que nesta noite você pudesse dizer: oh, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem dera, irmão, que nós pudéssemos hoje estar com o Rei da Glória. Quem dera que Jesus pudesse voltar hoje. Quem dera, irmãos. Irmãos, nós precisamos entender que quando nós começamos a ter um relacionamento com Deus, quando nós começamos a ter uma comunhão com Deus, irmãos, chega um ponto na nossa vida, que não se trata apenas de abandonar aquilo que é proibido. Vai chegar um ponto na sua vida que não vai se tratar mais de renunciar, de abandonar aquele pecadinho, ou de abandonar um pecado, mas chegará um ponto na sua vida que vai se tratar também de renunciar até aquilo que é permitido, para você ter uma comunhão mais profunda com Deus. Aleluia. Irmão, entenda uma coisa: Deus não quer muito de você. Deus não quer muito de mim. Deus não quer muito de nós. Deus quer tudo. Deus quer tudo. Por isso que ele disse: quem quiser me seguir, renuncie às suas vontades, tome a sua cruz e me siga. Por isso que ele disse: porque quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim a achará. Ei, tem coragem de perder a sua vida para viver a vida dele. Tem coragem de abandonar a sua vida para viver a vida de Cristo através de você. Ei, irmão, é isso: amar a Deus sobre todas as coisas. Entenda uma coisa: não é o quanto eu tenho de Deus, e sim o quanto Deus tem de mim. Aleluia. Tem um hino muito conhecido que as pessoas cantam assim, dizendo: Deus, Deus, eu quero mais de ti. O correto seria dizer: Deus, toma mais de mim, toma mais do meu tempo, toma mais da minha vontade. Deus, toma a minha
sua vida. Deus, eu te dou a minha vida. Por quê? Porque não é o quanto eu tenho de Deus, e sim o quanto Deus tem de você. Aleluia, aleluia. Nós precisamos de Deus, nós precisamos viver para Deus, nós precisamos andar com Deus. Aleluia, nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos dia após dia, irmão. Nós precisamos nos relacionar de verdade com Deus. Ei, irmão, chega de viver essa vidinha, chega de viver a vida abaixo da média espiritual, chega de vir na igreja por vir. É tempo de nós nos relacionarmos com Ele, é tempo da gente conhecer Ele, não apenas de ouvir falar, mas ter um relacionamento com Deus. Aleluia. Mas infelizmente o que eu vejo por aí, tem muitas igrejas por aí, tem muitas igrejas por aí que pensam que é, mas não é. Pensam que tem, mas não tem. Pensam que são ricas, pensam que são famosas, mas não tem comunhão com o Espírito Santo. Pensa que é, mas não é. E para essas igrejas, Deus diz assim: olha, eles não sabem que eles são pobres, cegos, miseráveis e nus. Para essas igrejas, Deus diz assim: olha, comprem de mim sem preço e sem dinheiro. Irmão, Deus está mandando comprar deles sem preço e sem dinheiro. Aí eu te pergunto, como é que você compra algo sem preço e sem dinheiro? Como é que você vai comprar algo sem preço e sem dinheiro? Mas Deus diz assim: olha, vinde e comprai sem preço e sem dinheiro. Sabe por quê? Porque Deus quer que você compre com a sua vida. Deus quer que você compre com a sua vida. Aleluia. Ei, irmão, a sua vida não tem preço, a sua vida tem valor, a sua vida tem valor. E quando você entende o valor que tem a sua vida, você não coloca um preço na frente. Charamanda comandecai. Ei, irmão, a sua vida tem valor para Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito, aleluia, para realizar através de você. Deus tem um propósito, aleluia. Foi assim, irmãos, com Esther. Deus teve um propósito com a vida dela. Você lembra da carta que Mardoqueu enviou para Esther? Lembra? Ele dizia assim: Esther, a nossa nação vai ser destruída, e você não pode ficar aí sem fazer nada. E não pense, Esther, só porque você está no palácio. E não pense, irmão, só porque você está numa igreja confortável ou numa igreja bonita como essa, que você pode ficar aí sem fazer nada. E o tio dela disse: olha, Esther, não pense em você que você pode ficar aí sem fazer nada, sem tomar uma posição. Esther, você precisa fazer alguma coisa, você precisa fazer algo. Mas, Esther, se você não quiser fazer, saiba que Deus vai dar o livramento. Deus vai dar o livramento, de um jeito ou de outro. Deus vai dar o livramento, porque Deus sempre levanta pessoas que têm coragem de pagar o preço. Deus sempre levanta os seus remanescentes que têm a coragem de pagar o preço. Para muitos, o mundo vai chamar eles de perturbadores, mas para Deus serão os remanescentes da terra. Irmão, você não está sozinho, não. Ai, irmã, está difícil. Só tem eu na minha casa que serve a Jesus, só tenho eu de evangelho, só tenho eu de crente na minha casa, ou lá onde eu trabalho, eu estou sozinho. Não, irmão, você não está sozinho. Deus ainda tem os seus 7.000, Deus ainda tem 7.000 que não se dobraram a este mundo. Deus ainda tem os seus remanescentes que não se assentam à mesa de Satanás, que não se contaminam com esse mundo. Deus ainda tem os seus remanescentes que tem coragem de se colocar na posição, que tem coragem de pagar o preço, aleluia. Então, irmão, quando Esther lê o recado de Mardoqueu, ela manda uma resposta para ele e diz: tudo bem, eu vou me colocar na posição. E ela escreve então dizendo:
dizendo: olha, peça para o povo orar, peça para o povo jejuar, porque eu vou jejuar e orar com as minhas servas, e então eu entrarei na presença do rei. Depois de orar e jejuar, eu entrarei na presença do rei. Apesar que faz tempo que eu não entro na presença do rei, apesar que faz mais de 30 dias que eu não entro na presença do rei. Tem gente assim. Faz tempo que Deus não fala comigo. Faz tempo que Deus não fala comigo. Aí entra em desespero, começa a correr atrás dos profetas. Eu preciso de oração, liga para um, liga para outro. Eu quero uma oração, eu quero uma palavra, porque Deus não está falando. Ei, Deus está falando sim. Deus está falando sim. Mas sabe o que acontece? É que desde a última vez que Deus falou com você, você ainda não pagou o preço. Desde a última vez que Ele falou com você, você não se colocou na posição. Desde a última vez que Deus falou com você, você não fez exatamente o que Ele pediu para você fazer. Por isso que Ele não falou de novo. Deus não vai ficar repetindo a mesma coisa. Se Deus falou, está falado. Charamande comandecai, andecai mandecai. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Charamande comandecai. Ei, irmão, Deus não vai te dar nada que não te custe nada. Deus não tem filhos mimados. Se você quer algo de Deus, você precisa fazer a sua parte. Deus vai fazer, mas você também tem que fazer. Você também tem que fazer. Você precisa se colocar na posição. Você precisa, irmão. Então Esther se colocou na posição, jejuou e orou por 3 dias. E então ela entrou na presença do rei. Aleluia, aleluia. Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós temos coragem de orar, de jejuar, para entrarmos na presença do rei? Nós estamos mal acostumados. Nós só sabemos pedir: Deus me dá, me dá, me dá. E você não faz nada. Ei, irmão, mas não é assim que funciona. Nós precisamos, irmãos, para entrar na presença do rei, para ter um relacionamento com o rei, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos pagar o preço. Aleluia. Ei, irmão, porque não é de qualquer jeito também que você vai entrar na presença do rei. Não é de qualquer maneira que nós entramos na presença do rei. Ei, irmão, você tem coragem de abandonar esse pecadinho de estimação? Você tem coragem de abandonar o mundo? Você tem coragem de renunciar às suas vontades para entrar na presença do rei? Sabe por quê? Porque quando você entrar na presença do rei, ei, o rei tem um cetro na mão. O rei tem um cetro na mão. E quando você entrar na presença do rei, será que o rei vai apontar o cetro para você? Porque entenda uma coisa: o rei não aponta o cetro para qualquer um, não. O rei não vai apontar o cetro para uma noiva interesseira, para uma noiva cheia de vaidade. O rei não vai apontar o seu cetro para uma noiva que ama mais o mundo do que ele. Não, o rei só aponta o seu cetro para uma noiva pura, para uma noiva santa, para uma noiva que ama de verdade. Ei, e é para essas que o rei vai apontar o cetro. Por isso que nós precisamos nos preparar para chegar diante do rei. Nós precisamos, irmãos, limpar as nossas vestes para chegar diante do rei. Ei, irmão, já é a última hora. Já é a última hora da igreja na face da terra. Por isso se prepare. Vai se preparando, irmão. Para poder chegar diante do rei, para poder se apresentar diante do rei. Aleluia. Eu não tenho coragem de viver só pelo rei. Tem coragem de obedecer o rei, custe o que custar. Tem coragem de amar o rei sobre todas as coisas. Por quê? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glórias ao Rei Jesus.
Louvado seja o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Louvado seja o Rei Jesus para todos sempre. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, e a Bíblia diz: se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia. Porque quando a trombeta tocar, oh aleluia, quando a trombeta tocar, o Espírito Santo vai nos levar para nos encontrarmos com o Rei. Aleluia. O Espírito Santo vai nos levar para entrar na presença do Rei. Aleluia. Então, irmão, como foi cantado, como foi dito aqui, permaneça fiel. Permaneça fiel, fique firme com Jesus até o final. Mas, irmã, está difícil. Mas, irmã, é difícil, eu sei. Mas permaneça confiando, fique firme com Jesus. Lembra do salmista? O salmista também achou que estava difícil. Por isso que ele diz no Salmo 121: eleva os meus olhos aos montes. De onde me virá o socorro? Esse é o problema, irmão. Tire os seus olhos do monte. Para de olhar para os problemas e comece a olhar para Jesus. Comece a olhar para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, ei, você não desiste. Quando você olha para Jesus, você permanece confiando e caminhando. Sabe por quê? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos permanecer olhando para Jesus. Vamos olhar para Jesus em todos os momentos, porque quem olha para Jesus não para, quem olha para Jesus não desiste. A mão decai, ainda que o inferno se levanta, ainda que o inimigo se levanta. Ei, quando você está olhando para Jesus, você não abandona a sua cruz. Quando você está olhando para Jesus, você não desiste. A mão decai, que nesta noite nós podemos permanecer confiando em Jesus. Irmãos, é tempo de nós andarmos por fé, é tempo de nós caminharmos pela fé. Ei, irmão, e Jesus nos chama para andar por fé. Por quê? Porque é de fé em fé, glória em glória, nós precisamos andar por fé. Jesus nos chama, irmãos, vamos caminhar por fé. Aleluia, aleluia. Jesus está chamando. Jesus chegava para as pessoas e dizia assim: segue. Jesus chegava e dizia assim, ele não fazia promessas, ele não falava assim: olha, eu vou te dar isso, eu vou te dar isso. Jesus não fazia promessas para ninguém, só dizia assim: olha, segue-me, segue-me, segue-me. Nessa noite ele está dizendo: segue-me, segue-me. Ele não promete que as coisas vão ser fáceis. Ele não diz que aqui vai ser fácil, diz: no mundo tereis aflição, mas segue-me, segue-me. Nessa noite ele diz: segue-me. Ele chegou para Filipe e disse: Filipe, segue-me. Filipe largou tudo e seguiu Jesus. Ele ficou tão feliz que ele correu até Natanael e disse: Natanael, encontrei o Messias, eu encontrei. Filipe, quem é ele? É Jesus, Jesus de Nazaré. E Natanael, de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Felipe, vem ver. E Natanael foi. Só que a história vai dizer, irmãos, que Natanael, alguns historiadores dizem que Natanael era da mesma idade de Jesus. E quando Herodes deu um decreto para matar todas as crianças, Natanael estava lá. Então a família de Natanael escondeu Natanael para ele não morrer. Escondeu ele debaixo de uma figueira. E depois, quando Natanael cresceu mais um pouco, a família dele disse para ele: olha, Natanael, nunca diga para ninguém que você é um hebreu. Não fale para ninguém que você é de Israel, que você é um hebreu. Isso é um segredo, não conte para ninguém. E Natanael então guardou aquele segredo de família. Natanael nunca contou para ninguém o segredo da família dele, o segredo dele. E a Bíblia diz então que quando Filipe, todo animado, chega com Natanael diante de Jesus, Jesus olha para Natanael e a primeira coisa que Jesus diz assim: olha, Jesus revela o segredo dele. Jesus olha e diz assim: aí está um verdadeiro israelita em que não há dolo. Natanael, como ele sabe do meu segredo? E diz: como você me conhece, Jesus?
Ei, antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Ei, Natanael, você não sabe, mas eu te conheço. Eu conheço a tua história, eu conheço a tua vida, eu sei quem você é. Deus está dizendo, eu te conheço. Eu conheço a tua história, eu conheço as suas lutas, eu te conheço. Quando faz, Jesus disse isso, Natanael olha e disse, só Deus sabe dessas coisas. Então Natanael olha para ele e diz, Rabi, mestre, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, verdadeiramente tu és o Rei de Israel, aleluia. Quando faz, Jesus disse, segue-me, aleluia. Nesta noite Deus está dizendo, segue-me. Segue-me. Ei, tem coragem de seguir a Jesus, tem coragem de viver só por Jesus, tem coragem, irmão. Nós precisamos nessa noite nos colocar na posição onde vai, porque Ele está dizendo, segue-me, Ele está te dizendo, Ele está te chamando nessa noite, segue-me, siga-me, eu vou te usar, mas antes você tem que me seguir. Eu vou fazer, mas antes você precisa me seguir. Comanda, cai. Segue-me, cai. Caminhe comigo, ande comigo, que você vai ver, que você vai experimentar coisas grandiosas. Atrás você não sabe, atrás você não viu. Cai. Por quê? Porque aquilo que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Ele, você ama o Rei, você tem coragem de seguir ao Rei. É, irmão, em todos os momentos nós precisamos seguir ao Rei. Nós precisamos, dia após dia, seguir ao Rei. Ele te chama nesta noite, Ele te chama, segue-me. Saia de cima do muro, decida hoje seguir ao Rei. Saia de cima do muro. A Bíblia diz multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo. No vale da decisão, decida hoje, aleluia, decida hoje, decida hoje, oh aleluia. Quantos querem seguir ao Rei? Quantos querem seguir ao Rei Jesus? Se coloque em pé, irmãos, em nome de Jesus. Se coloque em pé, aleluia. Vamos seguir ao Rei, irmãos. Vamos seguir ao Rei. Não siga uma religião, não siga homens, não siga mulheres, siga ao Rei. Siga ao Rei, porque quem segue homens, segue mulheres, acaba se frustrando no meio do caminho. Ei, Deus nos chama para seguir Ele, para viver com Ele, para andar com Ele, aleluia. Ei, irmão, nesta noite vamos adorar ao Rei. Precisamos de Ti, ó Pai. Precisamos de Ti, ó Pai. O Teu povo precisa de Ti. A Tua igreja precisa de Ti, ó Pai. Nós precisamos de Ti, aleluia. Nós precisamos de Ti. Oh, Jesus maravilhoso. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, ó Pai. Deus está neste lugar, irmão. Deus está neste lugar. Irmão, eu nada posso fazer por você, mas o meu Deus pode. Deus pode fazer todas as coisas. Ele pode realizar o impossível. Porque eu creio, irmão, você vai. O mesmo Jesus que fez milagres no passado, Ele ainda faz milagres. Por quê? Porque eu perdo Ele, ninguém pede. Eu perdo Ele, ninguém pede. Aleluia.